Bom dia, meus queridos alunos. Vamos agora então para a segunda parte do vídeo. Na primeira parte do vídeo de equação do segundo grau, nós vimos mais a parte introdutória da equação do segundo grau. Vimos como identificar os coeficientes numéricos A, B e C. E agora a gente vai fazer a resolução dela. Lembra que na aula passada eu falei sobre raízes da equação do segundo grau? Então, agora nós vamos encontrar essas raízes. Quais são os valores que nós substituirmos no lugar da incógnita, o resultado vai ser zero. Então vem comigo, o primeiro passo é, da aula passada, encontrar os coeficientes numéricos. Então, então escrevi a equação genérica, a equação que eu quero encontrar as raízes são essas. Então eu escrevo aqui o coeficiente A. A é que vem relembrando, né? A é o que vem antes da incógnita que está elevada ao quadrado, portanto A é 1. B é o que vem com a incógnita x elevado a 1 unidade, portanto B é 5. E o C é o termo independente aqui é 4. Muito bem, então foi isso que nós aprendemos na aula passada, encontrar, identificar e aí colher aqui os coeficientes numéricos. E agora vamos aplicar esses valores aqui. Então, a equação do segundo grau, né, a forma resolutiva dela, ou conhecida como fórmula de Bhaskara, nós fazemos ela em duas etapas. A primeira etapa é calcular o delta dessa equação. Então vamos calcular o delta. Ó. Delta, símbolozinho grego, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, multiplicaçãozinha aqui, não costuma aparecer, só para você relembrar. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos simplesmente substituir os valores aqui, tá certo? Então, nós vamos substituir, ó, delta, repete. Quem é o b? B é o coeficiente numérico que eu encontrei. Viu a importância de encontrar os coeficientes numéricos? Então, o b, eu vou colocar 5. Mas aqui está ao quadrado, professor. Então, o 5 vai ficar ao quadrado. Menos, quem que vem agora? 4 vezes A. Quem é o A? 1. Vezes C. Quem é o C? 4. Aí está. Então, agora é só resolver. Ó, delta é igual a 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, delta é igual a 25 menos 16 é 9. Então eu encontrei que o delta aqui é 9. Tá? Muito bom, né? Muito fácil essa primeira parte. Agora a gente vai aplicar esse valor do delta na segunda parte da equação resolutiva do segundo grau, tá certo? Mas antes, vamos ter que identificar aqui, ó, quando eu tenho delta igual a zero, delta maior do que zero e o delta menor do que zero. Ah, professor, pode acontecer aqui, deu delta, deu igual a 9. Então ele é igual a zero, maior do que zero, menor do que zero. Maior do que zero. Então, o que acontece para você já poder aí analisar a equação, né? Você resolveu aqui, encontrou delta 9, maior do que zero. O que você pode esperar já então? Você já consegue analisar e com isso resolver até muitas questões, tá? Então, delta igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que essa equação vai ter duas raízes iguais. Por exemplo, 1 e 1. 0 e 0, 2 e 2, 3 e 3, tá certo? Então vai ter duas raízes iguais. Então aqui eu vou ter duas raízes iguais. Tá? E aqui eu vou ter duas raízes diferentes. Que eu vou ter duas raízes o quê? Diferentes. Muito bem. Professor, e se o delta for menor do que zero? Bom, se o delta for menor do que zero, então nós não teremos aqui, não temos raízes
não teremos raízes reais. E por que nós não teremos raízes reais? Porque se esse delta for menor do que zero, significa que ele é um número negativo. E na segunda parte da equação que nós vamos ver agora, esse delta vai ficar dentro da raiz. E como nós sabemos, não existe raiz de número negativo no conjunto dos números reais. Então, por isso que, para nós aqui, equação de segundo grau aqui, por enquanto, nós vamos parar, tá certo? Quando estivermos estudando números complexos, aí a gente continua resolvendo a equação de segundo grau, tá bom? Mas, a princípio, você para por aqui. Então, vamos para a segunda parte da equação. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Segunda parte da equação, eu tenho o valor de x. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Então são duas partes, duas formulazinhas que vocês vão ter que gravar para resolver a equação do segundo grau, tá certo? Vocês vão ter que memorizar. É essa aqui do delta e essa aqui do x. Certo? Então vocês vão ter aí que memorizar essas duas formulazinhas aí toda vez que vocês forem resolver a equação do segundo grau usando esse método aqui, dessa fórmula aqui, tá bom? Vamos lá continuar. Aqui eu só encontrei o delta, já sei que o delta é igual a 9, é maior que zero, então eu já sei que vai ter dois valores, tá? Vai ter dois valores que eu substituir no lugar do x, vai dar zero. Vamos ver quais são esses valores? Então eu tenho aqui, ó, x igual menos, sinal de menos, b. Quem é o b? B é o 5. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é o delta? O delta eu encontrei aqui, é 9. Sobre 2 vezes a. Quem é o meu a? 1. Coloco 1 aqui. Aí, agora resolver x é igual a menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 9, meus alunos. Quanto são a raiz quadrada de 9? Quanto que é? Diz aí. Isso, 3. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 1, 2. Muito bem. Então eu tenho aqui, ó. Vou colocar um sinal de igual aqui. Tenho que colocar assim. Lembrando aqui, eu tenho uma conta de mais e uma de menos. O que eu vou fazer então? Vou separar ela, tá certo? Vou separar ela em duas. Vou separar ela aqui. Uma vai ficar assim, ó, vou chamar de x1. Vai ser menos 5 mais 3 sobre 2. E a outra eu vou chamar de x2, que vai ser menos 5 menos 3 sobre 2. Tá certo? Então esse sinal de mais ou menos aqui indica que é uma conta adição, uma conta de mais com sinal de mais e uma conta com sinal de menos, uma subtração, tá certo? Então eu separei aqui x1 aqui, coloquei aqui com sinal de mais, aqui continua sendo sinal de menos, e a outra sinal de menos aqui, sinal de menos aqui. Então vamos resolver a x1. x1 então vai ser igual a menos 5 mais 3 sobre 2. Portanto, x1 vai ser igual a... Quanto que dá menos 5 mais 3? Estou devendo 5, estou devendo... E tenho 3 para pagar. Quando eu pagar, vai sobrar ou vai ficar devendo? Vai ficar devendo. Devendo quantos? Devendo 2. Dividido para 2. Então, x1 é igual... Menos com mais dá menos. 2 dividido para 2 vai dar 1. 1. Portanto, encontrei o meu x1. Esse x1 é a primeira raiz, tá certo? Então a primeira raiz é menos 1. Então se eu colocar menos 1 aqui, quando eu resolver o resultado vai dar 0. Vamos ver aqui. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, correto? Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Ótimo, muito bem. Agora que nós vamos fazer o quê? Encontrar o x, encontrar o x2. Então vamos lá aqui, ó. x2 agora.
O x2, lembrando que o x2 é com sinal de menos, ó. Menos 3 sobre 2. x2 é igual. Estou devendo 5, estou devendo 3. Então, estou devendo 8 sobre 2. x2 é igual. Menos com mais dá menos. 8 dividido para 2 vai dar 4. Portanto, aqui eu tenho menos 4. Então, as raízes aqui, solução dessa equação aqui, né? As raízes dela, as raízes são menos 1 e menos 4. Aí, se você fazer o teste, coloca menos 4 aqui, menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 aqui, 5 vezes 4 vai dar menos 20. Menos 20 mais 16 vai dar menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Tá aí, então. Certo? Copiem, resolvam, treinem, façam os exercícios. Tá aí, muito fácil resolver equação do segundo grau. Só lembrar aí de seguir esses passos aqui para você resolver. Tá bom? Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Bom, continuando a nossa aula aqui de equação do segundo grau, segunda parte aqui da nossa parte de resolução, tá bom? Então vamos aqui, ó, equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau nesse formato aqui, tá? Tá aqui eu repeti a mesma que nós resolvemos anteriormente, x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a 0. E agora nós vamos ver aqui, ó, nós temos aqui, ó, soma das raízes. E aqui nós temos produto das raízes. Então nós temos uma propriedade aqui onde nós podemos encontrar as raízes dessa equação usando essas propriedades, soma das raízes e produto das raízes, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, a soma das raízes aqui, ó, eu tenho que x1 mais x2 é igual a menos b sobre A, certo? Mas quem é o B? B, vamos relembrar aqui nossa equação segundo grau, ó. A é 1, B é 5 e C é 4. Lembra? A gente acabou de ver isso. Então, ó, se eu colocar aqui no lugar do B, colocar o valor do B, que é 5, e no lugar do A, colocar 1, tá? Então eu tenho que x1 mais x2 são a soma dessas raízes, menos 5 dividido para 1 vai dar 5. Então eu tenho que a soma das duas raízes vai dar 5. E nós já sabemos, a gente já resolveu. A gente já sabe quais são as raízes. Então a gente já sabe se isso aqui é verdade ou se não é verdade. Tá certo? Já já a gente confere com o resultado das nossas raízes que nós encontramos aí. Tá bom? Então aqui, ó, menos 5. Então eu encontrei que a soma é menos 5. Isso aqui é uma outra forma de encontrar as raízes. Eu não sei ainda quanto que é as raízes, né? Não sei ainda. Mas eu sei que a soma delas vai dar quanto? Menos 5. Agora eu vou fazer o produto das raízes, ó. x1 vezes x2 é igual a C sobre A. Quem é o C? C é 4. Então, vou colocar o 4 aqui. Quem é o A? A é 1. Então, x1 vezes x2 é igual 4 dividido para 1 vai dar 4. Ah, então tá aí. Eu encontrei o que então, pessoal? O que foi que eu encontrei? Eu encontrei que a soma das raízes, se a gente pegar aquelas duas raízes que nós acabamos de encontrar e somarmos ela, o resultado vai dar menos 5. Se eu pegar aquelas duas raízes e multiplicar uma com a outra, o resultado vai dar 4. Agora nós vamos fazer uns cálculos mentais e fazer algumas análises, tá? Então, ou seja, se eu tenho um número negativo, se a minha resposta aqui é um número negativo, veja bem, se a resposta é um número negativo e o produto é um número positivo,
para que isso aconteça, a soma, eu ter o resultado, um número negativo, e o produto, eu ter um resultado positivo. Então, para que isso aconteça, né? Bom, vamos analisar essa aqui primeiro. Para que isso aconteça, um dos meus dois números tem que ser o quê? Negativo. Por quê, professor? Porque se pelo menos um, né? Porque se os dois for positivo, 2 mais 3, 5, por exemplo. Não vai dar menos 5. 1 mais 4, 5. Vai dar sempre positivo, tá? Então isso quer dizer para mim que pelo menos um é negativo. Eu tenho que fazer essa análise, tá certo? Usar a cabeça aí, vamos pensar. Coloca a cabeça para pensar aí. Então, um número, pelo menos um, tá? Pode ter os dois, mas pelo menos um número é negativo. Então já entendi isso. Aí eu olho para o produto. Só que o meu produto está me dizendo o quê? Que o resultado deu o quê? Positivo. Se um for negativo e o outro for positivo, na hora que eu multiplicar e fazer os jogos de sinais, menos com mais, vai dar o quê? Menos. Mais com menos vai dar menos. Então, para que o produto seja positivo, tem que os dois números serem positivos ou os dois números serem negativos. Como eu sei que aqui é um número negativo, ó, porque deu menos 5, então eu sei que um é negativo. Então, para dar positivo, obviamente que o outro também tem que ser o quê? Negativo. Vamos ver um exemplo, ó. Para dar, se eu fizer 1 mais 4, vai dar 5. Não vai dar negativo. Se eu fizer 2 mais 3, vai dar 5 também, ó. Não deu negativo. Então, para que esse número dê negativo, pelo menos um número tem que ser, por exemplo, assim, ó. Menos 6 mais 1. Um exemplo, ó. Menos 6 mais 1, menos 5. Ó, aí deu menos 5. Certo? Pelo menos um deles tem que ser negativo. E lógico, para que seja negativo, tem que ser o maior. Né? Porque se eu coloco aqui menos aqui positivo, ia dar 5 positivo do mesmo jeito. Então, pelo menos um tem que ser negativo. E se for só um, tem que ser o maior. Se for os dois, aí não precisa. Tá certo? Só que aí quando eu venho aqui para o produto, se eu for multiplicar esse número com esse número, ó, menos 6 vezes 1, menos com mais vai dar menos. 6 vezes 1 vai dar 6. Vai dar negativo e o número é positivo. Então tem que fazer essa análise. Então isso indica para mim o quê? Que esse número também tem que ser negativo, porque aí menos com menos vai dar o quê? Mais. Tá certo? Muito bem. Só que agora vamos analisar pensando nos valores, né? Bom, quais são os números que o resultado vai dar, na hora que você multiplicar, vai dar 4? Então vamos pensar nos números. Pode ser, como eu sei que um tem que ser negativo, então vai ser menos 2 e menos 2. Que aí vai dar 4. Certo? Multiplicação tem que dar 4. Então, menos 2 e menos 2 vai dar 4. E eu sei que são números inteiros, né? Porque a subtração aqui deu um número inteiro. Menos 2 e menos 2 vai dar 4. Qual outro número, professor? Menos 4 vezes menos 1 também vai dar 4. Menos 1 vezes menos 4 também vai dar 4. Certo? Tem mais algum número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 4? Né? Então tá. Então eu vi aqui. Ok. Mas esse aqui não pode, ó. Vamos riscar esse. Esse não pode. Por que esse não pode? Porque na hora que eu somar não vai dar 5. Certo? Na hora que eu somar não vai dar 5. Esse aqui pode, ó. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. E se eu fizer menos 4 mais menos 1, então eu tenho menos 4, mais com menos vai dar menos 1, que vai dar menos 4, menos 1 vai dar menos 5. Então daqui, achei o meu número. Aqui, né, só mudou a ordem, é o mesmo valor. Então tá aí, encontrei então aí as minhas raízes são. Então eu tenho as raízes menos 4 e menos 4 e menos 1. Menos 4 e menos 1 são as minhas raízes dessa equação. Tá certo? Então tá aqui uma outra forma de resolver usando aqui a equação do segundo grau. Eu vou apagar e vou resolver um outro exemplo diferente, tá bom? Só um minutinho que eu volto já já. Vamos lá, quadro apagado, outro exemplo aqui para a gente ver, ó. Agora eu mudei a equação
Equação agora é x ao quadrado mais 10x mais 16 igual a 0. Já colhi aqui os coeficientes, A é 1, B é 10 e C é 16. Continuei aqui, né, para nós relembrar, então vamos lá fazer aqui a soma das raízes, ó, x1 mais x2 igual a menos b sobre a. Vamos substituir aqui, né, no lugar do b, nós vamos colocar quanto? 10. E no lugar do a, o a é 1, vamos colocar 1 aqui. Então eu tenho x1 mais x2 igual a menos 10. 10 dividido para 1, 10. Então encontrei aqui a soma das minhas raízes. Olha aqui, ó. Novamente o resultado deu negativo. Novamente, se o resultado deu negativo, eu já sei então que eu vou ter pelo menos um número aqui, ou esse aqui é positivo, ou esse é negativo, ou esse é negativo. Se esse for positivo, esse é negativo e vice-versa, tá? Vamos para o produto. x1 vezes x2 igual a C sobre A. Quem é o C? C é 16. Quem é o A? A é 1. Então vai ficar x1 vezes x2 igual a 16. Ó. Então tá aí. Novamente aqui deu positivo. Isso indica para mim se aqui um é negativo e aqui é positivo. Então isso indica para mim que os dois números são negativos. Tá certo? Então eu vou pensar um número multiplicado por outro número que vai dar 16. Então eu tenho aqui, por exemplo, já sei que os dois têm que ser negativos. Então menos 2 vezes menos 8 vai dar 16. Tá? Menos 4 vezes menos 4. Já sei que vai dar também 16. Então tá aí. Dois números. E tem também o menos 1 vezes menos 16. Vai dar 16. Tá aí. Né? Então eu sei que é um desses aqui. Mas eu sei que a soma tem que dar menos 10. Certo? Então, ó, aqui a soma vai dar menos 10? Não. Aqui a soma vai dar menos 10? Não. Aqui a soma vai dar menos 10? Vai. Menos 2, menos 8 vai dar menos 10. Então aqui, ó, é menos 2. E aqui é menos 10, menos 8. E aí vai dar menos 10. Certo? Portanto, esse não é, esse não é. Então as minhas raízes são menos 2 e menos 8. Então tá aí as minhas raízes da equação. Viram aí? Vamos mais um para finalizar? Mais um exemplo então. Vou apagar e venho com mais um exemplo para a gente finalizar aqui, encontrando as raízes usando a soma e o produto das raízes. Vamos lá, mais um exemplo no quadro. Vamos lá, vem comigo. Ó. Coloquei essa equação agora aqui. Ó. 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Então o A agora vai ser quem? Vai ser 3. O B vai ser quem? Menos 4. E o C vai ser 1. Tá? Então vamos lá. Ó. Fazer primeiro a soma. x1 mais x2 é igual a menos B sobre A. Quem é o B? O B eu encontrei que é menos 4. Ó. Aqui já tinha o menos, então coloca, abre parênteses para colocar o menos 4. Certo? E o A, quem é o A? Ih, professor, o A agora é 3. Então tá aí. Vai ficar aqui, ó, x1 mais x2 é igual, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 4 sobre 3. Olha aí. Então quer dizer que a soma dessas raízes deu uma fração. Tá certo? A soma dessas raízes deu uma fração. Bom, se a soma deu uma fração, isso indica que pelo menos um número aí, né, é uma fração. Tá certo? Um número, uma raiz é fração. Porque se as duas raízes forem números inteiros, o resultado vai dar um número inteiro. Tá bom? Então já sei aí, já coloca na mente, já começa a pensar que vai ser a raiz vai ser uma fração. Tá bom? Vamos lá para o produto então. x1 vezes x2 igual a C sobre A.
Quem é o C? C é 1. Quem é o A? O A é 3. Portanto, a multiplicação aqui, ó, o produto das raízes, deu 1/3. Muito bem. Então, como a gente tinha pensado lá, né? Se a multiplicação deu 1/3 e a soma deu 4/3, então nós já vamos pensar aqui em números aí em forma de fração. Tá certo? Bom, se a multiplicação dá 1/3, então vamos pensar aqui em multiplicações que vai dar 1/3. Eu posso ter 1 vezes 1/3. Observe que aqui deu positivo, a soma deu positivo e a multiplicação deu positivo. Então isso indica que as duas raízes são o quê? Positivas, tá? Então eu posso pensar 1 vezes 1/3, que vai dar 1/3. Certo? Posso ter também aqui, ó. Posso colocar assim também, né? 3/3. Tá? 3/3 nada mais é do que 1, né? 3 dividido para 1 vai dar 1. Tá certo? 3 dividido para 3. 3 dividido para 3 vai dar 1. Tá certo? Então aqui nada mais é do que 1. Então 1 vezes, posso pensar assim. E aí posso colocar 1/3 de novo, né? Posso colocar aqui novamente 1/3. Ou posso colocar um outro número. A gente vai pensando aqui. Tá certo? Só que a soma tem que dar 4/3. Né? A soma tem que dar 4/3. E aí eu pergunto para vocês, esse aqui mais esse vai dar 4/3? Vamos somar. 1 mais 1/3. Coloca 1 aqui, resolvendo aquela regrinha prática, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4/3. Olha aí, deu. Certo? Portanto, então nesse caso aqui, ó, 1 vezes 1/3 deu 1/3. E 1 mais 1/3 deu 4/3. Portanto, a minha solução aqui é 1 e 1 sobre 3, 1/3. Então tá aí as minhas raízes da minha equação. Certo? Treinem bastante, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!